Vou deixar aqui para, se alguém entrou depois, o meu bom dia novamente. É um prazer estar aqui, agradeço imensamente o convite. E espero que a gente possa bater um papo reflexivo a respeito do que é, então, esse grande obstáculo. Porque esse nome, né? Quando eu escolhi falar sobre isso, fui pesquisar dentro da doutrina, e poucas vezes eu ouvi falar sobre isso, e quando eu me deparei com uma leitura da Joana de Ângeles, eu entendi a importância da gente poder discutir esse assunto. Então, esse nome talvez chame a atenção, né? O grande obstáculo. Então, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês para a gente poder conversar. Vocês estão vendo a tela? Ainda não. Ainda não? Ué? E agora? Agora sim. Agora sim? Uhum. Então, vamos lá. O que seria, então, esse grande obstáculo? É a preguiça. A preguiça é um grande obstáculo do quê? Da nossa evolução espiritual. E eu espero que nessa conversa que nós teremos hoje, eu possa convencê-los da importância da gente trabalhar esse vício em nós, para que a gente não tenha mais a preguiça como um obstáculo à nossa evolução. Então, a preguiça, aqui é um texto da Joana, tá? Esse texto que eu falei da Joana. Ela fala que a preguiça ou a propensão para a inatividade, para não trabalhar, também conhecida como lentidão para executar agora está aqui na minha frente, qualquer tarefa, ou caracterizada como negligência, moleza, tardança, é desvio de conduta, que merece maior consideração do que aquela que lhe tem sido oferecida. Então, vejam a importância que Joana coloca nessa questão da preguiça. É um desvio de conduta, porque é um vício, né? A preguiça é um vício. E ela fala que a preguiça, ela surge naturalmente, expressando-se como um efeito de algum tipo de cansaço ou mesmo necessidade de repouso, de reposição das forças e do entusiasmo para a luta existencial. Então, veja, quando a Joana fala que essa preguiça ela vem surgindo como uma necessidade de repouso, eu vou recompor as minhas energias, e muitas vezes nós falamos isso com a desculpa de descansar. Nós, seres humanos, cada um tem uma necessidade de descanso, mas, em média, uma boa noite de sono, um final de semana mais tranquilo, nos ajuda a repor as energias. Eu costumo falar, né, para alguns pacientes meus, que às vezes eles me relatam, eu dormi o final de semana inteiro. Eu fico pensando, como está o organismo dessa pessoa para ela ter dormido o final de semana inteiro? O nosso corpo não tem necessidade de 14, 15 horas de sono. E é aí que a gente tem que prestar atenção nessa fala, né? Porque a preguiça ela vem nessa necessidade de repouso, nessa recomposição das nossas forças. E a gente fica tranquilo e ela vai sorrateiramente pertencendo à nossa vida e atrasando a nossa evolução.
Então, o questionamento que fica é: quanto tempo você precisa de refazimento de energia para repor as suas energias, né? A gente coloca, em média, cerca de 8 horas de sono, né? Isso não é bem assim quando a gente vai ali para a parte, né, da neurociência, entender o funcionamento do cérebro. Não é bem assim. Tem pessoas que têm um pouco menos de necessidade do que 8 horas, com 6 horas e meia, 7 horas elas ficam confortáveis. Tem pessoas que precisam de 8 horas e meia, 9 horas, mas ninguém precisa de um final de semana inteiro dormindo. Isso a gente já tem um consenso dentro da ciência. E aí, lá na pergunta 647, Kardec pergunta: a necessidade do trabalho é lei da natureza? Então, quando a gente fala de preguiça, que ela pode vir disfarçada de descanso, de repouso, de repor energias, a gente está falando de parar o nosso trabalho, parar de produzir nesse momento. E lá nessa pergunta, Kardec, muito sabiamente, questiona se esse trabalho é uma lei da natureza, se a gente está aqui para trabalhar ou se isso é uma invenção aí social. E aí, o Espírito de Verdade é categórico na resposta. O trabalho é lei da natureza. E é por isso que constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ele aumenta as necessidades e os gozos. Então, aqui a gente tem que ter muito cuidado, porque o trabalho, ele é uma lei da natureza. Nós estamos aqui, não é para descansar. Nós estamos aqui, não é a passeio. Não são férias que passamos aqui no planeta Terra. Nós estamos aqui para trabalhar. Trabalhar no sentido de produzir, no sentido de ser útil para os outros e para nós mesmos, construindo o nosso processo evolutivo. Porém, com essa civilização, nós estamos precisando trabalhar cada vez mais. E aí nós vamos discutir também o que é esse trabalho útil e a que interesses ele atende. Lá na pergunta também do Livro dos Espíritos 675, o Kardec, ele pergunta: por trabalho, só se deve entender as ocupações materiais? Então, ok, eu saio de casa às 7 da manhã, volto para casa às 9 da noite, trabalhei o dia inteirinho. Então, Fernanda, quer dizer que eu estou cumprindo com o meu papel aqui na Terra? O que vocês acham? Será que eu realmente estou fazendo construir, colocando meu tijolinho no céu? E aí, o Kardec, quando ele pergunta isso, ele está tentando entender o que é, se esse trabalho, que é uma lei da natureza, o que consiste nesse trabalho? E a resposta do Espírito de Verdade é não. O espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Então, eu posso ficar no meu trabalho das 8 da manhã até as 6 da tarde e não ser útil. Depende como eu estou fazendo o meu trabalho. Às vezes eu estou lá mais atrapalhando do que ajudando. Às vezes eu estou dentro do meu trabalho fazendo fofoca, fazendo intriga, cuidando da vida do colega. Às vezes eu estou sendo uma pessoa difícil no meu trabalho. Eu posso ter uma postura de humilhação, de desdém com aqueles que fazem parte do meu trabalho. Isso não é um trabalho útil. Assim como eu posso estar dentro de casa e cuidar muito bem da minha casa e fazer uma comida para minha família e cuidar das minhas plantas e cuidar dos meus animais, ser uma boa vizinha e isso ser um trabalho útil.
Então, por trabalho, a gente tem que entender essa ocupação aonde eu sou útil e não que eu estou ali ocupando o meu tempo por ocupar. E muitas vezes o trabalho excessivo não necessariamente ele está em prol de algo útil. Às vezes ele só está em prol de algo útil para o meu egoísmo. Se eu trabalhar um monte, mas de forma desonesta, eu não estou construindo o meu lugar ao sol. Tudo bem até aqui? Então, a preguiça, ela pode se expressar de maneira tranquila. Como? Com essas muitas horas de sono que eu falei agora há pouco. Então, eu posso falar que, na verdade, eu estou muitíssimo cansada. E por isso, eu acordo meio-dia no domingo, almoço, aí às 2 eu deito de novo, pós-almoço, aquele soninho bom, durmo até às 5, acordo, tomo um café, tomo um banho, sento para assistir TV, fico lá deitadona no sofá o dia das 5 da tarde até umas 9, 10 da noite e vou dormir de novo. Então, isso é preguiça. Eu não fiz nada de útil no meu dia. Eu não produzi. Então, essas muitas horas são problemáticas. Assim como também uma permanência prolongada na cama e no sofá. Então, aqui é onde muitas vezes as pessoas se incomodam, né? Porque a gente dá essa desculpa para a gente. Ah, eu vou descansar, e aí eu me permito ficar ali por horas ou dias fazendo nada, estando numa postura passiva. Passiva onde eu só recebo. E aí também tem uma outra questão que eu gosto de destacar. Aquilo que a gente escolhe assistir na TV, aquilo que a gente escolhe assistir hoje em dia aqui no aparelho celular, nas redes sociais, o que a gente está fazendo também nesse tempo de descanso? Porque, veja bem, eu estou falando tudo isso e não me entendam mal. A intenção não é de que nós assumamos uma postura de ser máquinas que produzem o tempo todo, que estão o tempo todo fazendo e fazendo e fazendo. Não é essa a minha fala. Quando eu digo que a gente tem que ser útil, não necessariamente exclui essa necessidade de descanso. Realmente a gente precisa descansar. Às vezes precisamos de um final de semana mais tranquilo, com menos ocupações. No final do nosso dia, depois de um dia cansativo de trabalho, é importante que a gente possa sentar, se distrair. Aqui não é anular os momentos de descanso e de lazer, mas nós também precisamos pensar e refletir como é esse descanso e como é esse lazer. Eu posso ficar o final de semana inteiro assistindo TV e vendo programa de fofoca, e vendo notícias catastróficas, fico lá vendo sobre político o tempo todo, e aí eu fico desejando mal para o meu político que eu sou contra. Eu posso ficar vendo coisas bobas por um tempo prolongado. E aí eu não paro para assistir um documentário, eu não paro para assistir um vídeo instrutivo. Eu posso estar no celular e posso estar vendo aqui uma palestra espírita. Eu posso estar aprendendo um curso. No meu tempo útil, eu posso estar lendo um livro. Eu posso estar descansando e me distraindo, mas nesse tempo com a família, batendo um papo, entendendo como é que está a vida de um familiar, de um amigo. Eu posso estar almoçando e sendo útil ao mesmo tempo, oferecendo os meus ouvidos, oferecendo o meu acolhimento. E não necessariamente para isso eu preciso estar levantando
saco de cimento o dia inteiro. Então, a gente tem que pensar nessa permanência prolongada na cama e no sofá. E não necessariamente que a gente não possa estar na cama e no sofá, desde que isso seja um uso consciente. E aí o mesmo vale para o nosso tempo com a TV, com a internet, com joguinhos, com fofoca. Quanto tempo a gente gasta falando da vida alheia, tomando conta da vida da fulana, do beltrano, do ciclano? Porque fulano foi traído pela esposa, porque a fulana trata assim os filhos, porque o Beltrano perdeu o emprego. Porque dentro do centro espírita também tem isso, porque fulano não veio tal dia, porque fulano postou fazendo isso e aquilo. E quanto tempo a gente está gastando tomando conta da vida do outro para falar, para maldizer, para achar que a gente sabe mais da vida do outro ou como o outro deveria levar a vida dele? Isso é um tempo que não é útil, porque nós não temos a capacidade de mudar a vida do outro. Então, ficar falando aqui como o outro deveria ser, contando as fofocas, é um tempo que não produz nada. Pelo contrário, né? Você produz um efeito negativo. Joguinho. Ai, Fernanda, quer dizer que eu não posso jogar o joguinho lá no celular? Claro que você pode. Lembra, é sempre uma permanência prolongada. Quanto tempo você está gastando com joguinhos? E outros, existem muitos tipos de joguinhos também, né? Tem joguinhos que treinam o raciocínio, que são instrutivos. Então, a gente sempre pode associar esse tempo de lazer também sendo algo mais instrutivo, sendo algo do bem, né? Que faça, que traga algo para nós. Assim como a internet e assim como a TV. Assistir um filme com uma reflexão bacana, ou um filme, inclusive, de comédia, mas que eu tô ali com a minha família e que isso faz bem pra gente, une esse momento. Então, tudo isso é para se pensar qual é a nossa conduta. A preguiça também ela se manifesta na procrastinação, no famoso deixa para amanhã. Amanhã eu faço, amanhã eu ligo, amanhã eu começo uma atitude diferente. Amanhã eu começo a fazer atividade física, amanhã eu começo a estudar, amanhã eu ligo para aquele meu amigo, amanhã, amanhã e amanhã, e amanhã muitas vezes se torna para sempre amanhã. E a gente nunca sai do lugar. Então, quando chega um paciente meu e fala assim, não, segunda-feira eu começo a dieta, eu falo, não, comece hoje. Comece já, comece agora. Por que você precisa botar um tempo que você não sabe se chega para sua mudança? Faça agora. Comece hoje. Porque quando a gente começa a colocar condições para mudar, é porque você não quer mudar. Você não precisa esperar segunda-feira para fazer a dieta. Você pode começar agora, no almoço. Ah, mas eu não fui no nutricionista. Tudo bem, todo mundo sabe como tem que comer legal. Começa colocando uma saladinha. Hoje, já. Ai, mas amanhã eu resolvo esse problema. Então, ok, amanhã talvez o banco vai estar aberto, hoje ele não está. Mas planeje agora como que você vai conduzir a sua semana. Porque você também planejar ajuda a fazer com que este amanhã realmente chegue. Este amanhã não se torne um motivo de procrastinação. A gente tem que tomar muito cuidado com esse deixa para amanhã, né? Como será que eu me sinto depois de um tempo prolongado realizando esse tipo de comportamento? Como que vocês visualizam a vida de uma pessoa que passa muito tempo dormindo, que passa muito tempo no sofá, assistindo TV, jogando joguinho, fazendo fofoca? Como que vocês imaginam que é uma pessoa que sempre está falando deixa para amanhã? Como será que essa pessoa está se sentindo? Vocês conseguem visualizar uma pessoa assim, com motivação, com vitalidade, com uma vida satisfatória?
Ela pode estar se privando do desconforto do trabalho, do sair dessa zona de conforto. Mas será que ela realmente está vivendo uma vida significativa quando nós fazemos essas escolhas? E aí eu trouxe aqui um texto, uma historinha, que está lá no livro Pai Nosso, que é uma psicografia do Chico Xavier, e quem conta essa historinha pra gente é Meimei, que se chama A Tentação do Repouso. Então, vou ler para vocês. Talvez fique pequeno, não sei se todo mundo consegue ler. Num campo de lavoura, grande quantidade de vermes desejava destruir um velho arado de madeira, muito trabalhador, que lhes perturbava alguns planos, e, em razão disso, certa ocasião, se reuniram ao redor dele e começaram a dizer: Por que não cuidas de ti? Estás cansado, doente. Liberta-te do jugo terrível do lavrador. Pobre máquina, a quantos martírios te submetes? O arado escutou, escutou e acabou acreditando. Ele, que era tão corajoso e que nem sentia o mais leve incômodo nas mais duras obrigações, começou a queixar-se do frio da chuva, do calor do sol, da aspereza das pedras e da umidade do chão. Tanto clamou e chorou, implorando descanso, que o antigo companheiro concedeu-lhe alguns dias de folga a um canto do milharal. Quando os vermes o viram parado, aproximando-se em massa, atacando sem compaixão. Em poucos dias apodreceram-no, crivando-o de manchas, de feridas e de buracos. O arado gemia e suspirava pelo socorro do lavrador, sonhando com o regresso às tarefas alegres e iluminadas do campo. Mas era tarde. Quando o prestimoso amigo voltou para utilizá-lo, era simplesmente um traste inútil. A história do arado é um aviso para todos nós. A tentação do repouso é das mais perigosas, porque depois da ignorância, a preguiça é a fonte escura de todos os males. Jamais olvidemos que o trabalho é o dom divino que Deus nos confiou para a defesa de nossa alegria e para a conservação da nossa própria saúde. Eu acho que só aqui, né, já dava para a gente falar e encerrar aqui. Essa história, ela traz essa reflexão de tudo que eu falei até agora. O quanto que o descanso, ele é sim necessário, mas não quando a gente assume essa postura da vítima, da reclamação, e começa a justificar esse tempo de repouso como um motivo para a gente gozar de um tempo inútil, de uma vida de pequenos prazeres vazios. E aí, é importante, então, a gente pensar quais são as causas da preguiça. Então, até agora, nós já entendemos que a preguiça é um grande problema, é um grande vício do nosso espírito, e já entendemos como ela se manifesta na nossa vida. Agora é importante nós entendermos as causas da preguiça. De onde ela vem? Ela vem da falta de horizontes mais amplos, da aceitação de antolhos idealistas que impedem a visão profunda e complexa das coisas e das formulações espirituais. Então, ela vem de uma mente inflexível. Ela vem dessa perspectiva de nós estarmos assim. Quando nós não abrimos os horizontes, nós nos fechamos para o mundo, ficamos presos nas nossas crenças, nos nossos pensamentos, e a gente não aceita essa flexibilidade de que as coisas são muito mais complexas, muito mais profundas do que o nosso
o nosso estado evolutivo permite compreender. Então, a vida começa a se tornar difícil, eu fico presa nisso, a vida se torna difícil e eu não me abro para o novo, eu não me deixo, eu não me permito transformar, crescer, desenvolver. A Joana também fala que a preguiça, ela vem de um choque emocional não digerido conscientemente. O que isso quer dizer? Eu passei por uma provação, eu passei por uma situação muito complexa, mas eu não consegui digerir isso, eu não consigo aceitar, eu fico presa, ruminando essa situação, muitas vezes até de forma inconsciente, no qual o ressentimento tomou conta da área mental. Então, eu fico presa nisso, eu fico ressentida com aquilo que aconteceu, eu não consigo. Veja, mais uma vez, são os horizontes se fechando. Eu estou presa nisso. E aí, para eu não ter que lidar com esse ressentimento que me machuca, para eu não ter que me permitir crescer, desenvolver, aceitando essas provações, eu vou fazendo as fugas psicológicas. A fuga psicológica é isso. Eu vou falar mal do outro, eu vou olhar para a vida do outro, eu vou me alienar vendo TV, vendo internet, só coisas inúteis. Eu vou ficar presa nos meus próprios conceitos, só o que eu sei é certo. Fico fechada dentro de casa, não vou me relacionar com as outras pessoas, porque se relacionar incomoda, traz mais ressentimento, porque o outro me cutuca. Então eu vou sempre reinando no meu próprio ego e precisando cada vez mais fugir. E o mundo se torna um lugar terrível, né? Porque o mundo se torna um grande motivo de ressentimento e eu fico aqui reinando no meu orgulho, achando sempre que as provações não deveriam acontecer comigo. Eu fico ressentindo isso, né? E aí, obviamente, que depois de tudo isso, fica claro que a preguiça, ela vem do nosso egoísmo e de uma autoestima muito baixa. Porque quando eu passo por uma provação, eu preciso elaborar isso. Eu não sou a única pessoa que vai passar por uma provação. Nós estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para passar perrengue, nós estamos aqui para lapidar o nosso espírito. Ninguém, reforço, ninguém está aqui de férias, ninguém está aqui a passeio, ninguém veio aqui para surfar no mar de prazer. Nós estamos aqui para lidar com as coisas difíceis, para lidar com sentimentos difíceis, com situações complicadas. Nós estamos aqui para nos incomodar e aprender a lidar com esses incômodos. Então, quando eu fico ali parada num ressentimento e numa posição vitimista, eu estou sendo preguiçosa. Por quê? Porque eu preciso usar isso a meu favor, eu preciso trabalhar isso em mim. E por que também vem de uma autoestima baixa? Porque o preguiçoso, muitas vezes, ele deixa de fazer as coisas com a desculpa de que ele é um coitado, de que ele não tem um recurso. Aqui na minha cidade, eu também dou aula na faculdade de psicologia. E aí eu tenho alunas que são bem mais velhas do que eu, né? Tem bem mais idade do que eu. Então, eu acho isso incrível. São mulheres com o dobro da minha idade que estão se dispondo a ir para uma faculdade. E eu acho isso muito legal. Por quê? Porque elas estão fora do estudo há muito tempo, elas apresentam dificuldades com relação a se socializar, a se familiarizar ali com algumas crenças ou algumas formas de lidar, ou até mesmo com alguma tecnologia que hoje a gente tem dentro de centros universitários, mas elas estão ali se dispondo. Eu acho isso incrível. Incrível. Porque não importa a idade, elas ainda estão ali se vendo capazes de aprender, de construir uma profissão, de mudar o rumo da vida ali. Eu acho isso incrível. Por quê? Porque mostra que, por mais que elas possam ter as dificuldades, elas têm uma autoestima de que elas acreditam que elas podem, senão elas não estariam ali. Então, a autoestima baixa, ela vem também a colaborar com a preguiça.
porque eu fico usando a desculpa de que eu não sou boa o suficiente, de que meu tempo já passou, de que eu não vou conseguir, que é muito difícil. Então, ela também vem desse lugar. Eu coloquei aqui algumas frases, né, que são muito características de preguiçosos, né? Eu tenho que ser o destaque. Então, se eu vou fazer, eu tenho que ser o melhor, porque se não for melhor, que é o perfeccionismo, né? O coitadinho de mim, ó céus, ó vida. Eu sou uma vítima, tudo é mais difícil para mim. O outro faz isso porque a vida dele é mais fácil. Para mim, as coisas são mais complicadas, são mais difíceis. Gente, ninguém tá aqui com vida fácil. Uns vão ter uma facilidade, mas vão ter dificuldade em outra área da vida. Tem pessoas que vão ter dinheiro e dinheiro não vai ser uma dificuldade para eles, mas às vezes um relacionamento vai ser um sofrimento psicológico. E aí, às vezes, você pode não ter dinheiro, mas você tem mais recurso, você tem uma família que te apoia, você tem processos psicológicos mais saudáveis. Então, não adianta a gente ficar nessa postura de tudo é difícil para mim. Não, é difícil para todo mundo. Se nós estamos aqui, é porque todo mundo veio para cá para passar pelas provações, porque aqui é um mundo de provas e expiações. E a inveja, ou a preguiça também vem da inveja e do mal dizer. Então, esse ressentimento que ela fala ali em cima, e esse egoísmo de que o outro tem e eu não. Aí eu fico nessa postura da vítima e da minha autoestima, eu não acredito nas minhas capacidades, então eu começo a invejar o outro. O outro consegue mexer na rotina dele, a vida do outro é boa, porque ele teve quem sustentasse, porque ele tem a saúde assim, porque ele não tem não sei o quê. Então eu começo a ficar nessa postura invejosa, de desdenhar às vezes o outro, de diminuir as conquistas e a postura do outro. Geralmente, quando a gente fica ali invejando e falando mal do outro, é um movimento de preguiça, porque além de ser um tempo inútil, nós estamos alimentando em nós esse lugar de vítima. E se eu sou a vítima, eu não preciso fazer nada. Tudo bem até aqui? Tô pegando pesado, né? Bom, então nós já entendemos também quais são as causas da preguiça. E aí agora a gente precisa pensar quais são as consequências de nós deixarmos a preguiça reinar nos nossos dias. Quais são os transtornos que são gerados pela preguiça na nossa vida? Primeiro, eu vou me tornando uma pessoa inútil. Então, se eu não estou sendo producente, eu estou usando meu tempo para causas supérfluas, e aí eu vou sendo menos útil, menos útil, menos útil, até que eu me torno inútil. E nós somos medidos por aquilo que nós produzimos. Seja não necessariamente em questões materiais, mas que produzimos de efeito no outro. O quanto que eu estou sendo boa para o meu marido, o quanto eu estou sendo boa para o meu filho, o quanto eu estou sendo boa para a comunidade, o quanto eu estou sendo honesta e justa. E se eu não estou ali usando esse meu tempo para ser boa, eu vou me tornando uma pessoa sem valor. Para mim mesma, inclusive. E aí eu vou me tornando uma pessoa pessimista, porque lembra que quando eu estou nesse lugar de ser inútil, eu vou direcionando a minha atenção para coisas que não são boas. E aí eu vou me tornando uma pessoa pessimista, eu vou me tornando a vítima, e aí eu vou vendo tudo ruim. Sabe aquela pessoa que nada tá bom? Se tá chovendo é porque tá chovendo. Aí você fala, tá, abre o sol, aí ela reclama do sol. Aí vem a noite, aí ela fala que não enxerga direito à noite. Aí vem o dia, e aí ela fala que o dia demora muito para passar. Aí você fala que para cada solução ela tem um problema. É a pessoa preguiçosa.
gastando tempo reclamando. E essa pessoa vai entrando num processo de autodestruição. Essa pessoa vai tendo um retraimento e uma alienação, porque eu só estou ali só vendo notícia do Datena, desgraças do mundo. Uma vez, na pandemia, logo quando entrou a pandemia, uma paciente minha muito ansiosa, lógico que daí também tem questões psicológicas, né, envolvidas, de um transtorno mental, mas uma paciente minha, aqui na minha cidade, eles lançavam o boletim Covid. Então, quando estava a pandemia lá no auge, lançava o boletim Covid no Instagram, onde eles falavam quantos casos novos, quantas pessoas internadas, quantas pessoas morreram, quantas pessoas recuperadas. E eles lançavam esse boletim todo dia. E essa paciente ficava lá acompanhando o boletim todo dia do Covid. E ela se angustiava e ficava mal. Eu falei, criatura divina, por que você está voluntariamente procurando saber essas notícias, sendo que você fica tendo crises de ansiedade e não consegue sair do lugar? Ah, porque eu preciso saber como estão as coisas. Eu falei, você é profissional de saúde, Anjo? Ela falou, não, eu sou professora. Eu falei assim, você está fazendo alguma pesquisa sobre vacina, sobre tratamentos a respeito da Covid? Ela falou, não. Eu falei, você está lá, né, na linha de frente? Ela falou, não. Eu falei, então, a que te serve ficar acompanhando o boletim de quantas pessoas morreram e quantas pessoas sobreviveram e quantas pessoas estão internadas? Ah, mas eu preciso. Para se angustiar? Para ficar mal e ser uma pessoa de difícil convivência? Ou você está ocupando o seu tempo com algo que é inútil? E aqui eu não, óbvio, não estou falando que a gente não tem que saber das notícias do mundo. Mas a gente tem que pensar, inclusive, em como a gente está se relacionando. O quão útil isso é para mim? Porque daí eu vou tendo um retraimento. Então ela chegava e ficava brava no atendimento, falando mal de todo mundo que saía na rua, e de todo mundo que não estava usando máscara, e de todo mundo. Ela ficava ali xingando, xingando, xingando. E aí, nisso, dava para ela uma sensação de que ela estava super certa, que estava tudo ótimo. E qual é a utilidade disso? Faz o teu papel, fique em casa, usa máscara, cuida da tua saúde, procura ficar bem psicologicamente, vai ser boa para as pessoas que estão à sua volta, torne esse tempo de isolamento um tempo agradável, um tempo que você pode, sei lá, mexer na tua casa, arrumar umas gavetas, fazer umas doações. Teve uma paciente minha que na pandemia ela ficou lá costurando máscara para doar para as pessoas. É muito mais útil do que eu ficar vendo boletim de quem morreu e quem viveu. Então, quando eu estou numa postura de preguiça, eu vou me gerando esse retraimento, eu vou precisando cada vez mais me isolar e me alienar com informações e coisas que não são úteis. E aí, se eu vou me alienando e me retraindo e ficando cada vez mais assim, com esse tapume aqui assim na minha vista, eu vou emburrecendo. Eu vou ficando com um raciocínio lento. Por quê? Porque eu não estou dando desafios para o meu cérebro. Eu vou... sabe quando a gente passa muito tempo sem mexer uma parte do nosso corpo? E aí, essa parte, ela fica flácida. O nosso cérebro também é assim. Ele também é uma parte do nosso corpo. Quando eu não vou usando ele, ele vai perdendo a habilidade dele de se expandir. Eu vou tendo dores, porque é uma pessoa preguiçosa, que fica o dia inteiro deitada na cama, no sofá, que não se exercita, que não faz, que não age, que não trabalha, ela vai tendo dores, porque o nosso corpo não foi feito para ficar parado. Deus não colocou a gente bicho preguiça. O nosso corpo ele foi feito para se movimentar. E quando a gente não faz isso, a gente vai tendo dores e dores e dores.
E a gente vai tendo perda do entusiasmo pela vida. Porque imagina uma pessoa que está se sentindo inútil, sem valor, está pessimista, está se autodestruindo, está retraída, está alienada, está pensando de forma lenta, está com dor. É óbvio que ela não vai ter um entusiasmo pela vida. Vai faltar motivação, porque afinal de contas, né, se ela é pessimista também nem tem por que ter motivação. Ela vai se tornando egoísta, ela vai desgastando os relacionamentos dela, porque uma pessoa com este perfil, ela se torna um peso, porque primeiro que ela vai ser uma pessoa de difícil convivência. Então já vai desgastar os relacionamentos. E segundo, que o preguiçoso, ele deixa de fazer algo útil, mas aquilo que precisava ser feito continua por fazer. Então, alguém vai ter que fazer por ele. Quando você deixa de ser útil, saiba que você está colocando isso na conta de alguém. Porque alguém vai ter que fazer. Quando tem aquela louça lá na pia e você finge que não está vendo, alguém vai ter que deixar tempo de vida para fazer isso. E aí, quando isso é recorrente, eu estou ali sendo um peso para as pessoas com quem eu convivo. Quando eu não estou no meu trabalho e não faço a minha parte, vou deixando para o outro fazer, eu estou desgastando as minhas relações. E aí, se eu vou sendo uma pessoa inútil, e se eu estou sendo pessimista, e se eu não tenho motivação, aí, então, eu começo a invejar as pessoas pelas conquistas delas. Começa a me doer ver que o outro está bem, que o outro está crescendo, que o outro está se desenvolvendo. E eu vou entrando numa vida de tédio e de indiferença. Então, assim, acho que não vale a pena, no fim das contas, nós sermos preguiçosas. Porque, como vocês podem ver, as consequências da preguiça são consequências muito duras da gente carregar. E a tendência é, então, ir ficando inútil, tornando-se um pesado fardo para a família e para a sociedade. E aí a Joana, ela fala assim, o corpo é instrumento do espírito que necessita de exercício e movimentação, de atividade, a fim de preservar a própria estrutura. Então, se a gente fica muito tempo parado, a gente fica flácido, né? Nossa musculatura vai ficando flácida, aí vai doendo tudo, porque não tem músculo, aí onde encosta também já dói, aí dói aqui. A musculatura que sustenta o nosso esqueleto, que protege o nosso esqueleto. Então, a gente começa a ter mais dores, eu começo a ter muita dificuldade de me movimentar, eu começo a ter dificuldade respiratória. Então, eu ando um pouquinho, eu faço qualquer tipo de esforço, já fico... Eu começo a ter dificuldade digestiva, porque se meu corpo ele tá muito parado, eu não favoreço o meu metabolismo, eu não libero hormônios que são importantes para serem, para fazer essa manutenção do meu organismo. Eu começo a ter problema, inclusive, digestivo. E aí eu vou para o corpo. Então, a preguiça, ela é muito séria. Eu também começo a ter, né, o pessimismo, o isolamento e a vitimização. E aí é que desgasta, né, essas relações. Então, veja, nessa relação eu vou ser um peso para as outras pessoas, porque, inclusive, eu posso adoecer e o outro ainda ter que pagar a conta junto comigo das escolhas ruins que eu fiz. E eu vou trabalhando esse pessimismo, isolamento e vitimização. E muitas vezes as pessoas só querem reclamar, né? Muitas vezes, quando eu tá ali nessa postura de vítima, eu sempre pergunto se a pessoa realmente quer uma ajuda, né? Será que essa ajuda que ela quer realmente é verdadeira? E a Joana fala assim, né? Que o preguiçoso, ele prefere ser lamentado a receber amor. Experimentar compaixão a ter o companheirismo estimulante.
permanecer em solidão a experienciar uma convivência agradável. Então, como conviver dá trabalho, como conviver incomoda, eu vou me tornando esse peso, e aí eu não quero abrir mão do meu ego, eu não quero me incomodar, e aí eu também perco, né? Eu esqueço que eu também perco ali o amor das pessoas, que eu perco a companhia das pessoas, que eu perco a oportunidade dessa convivência agradável. Aí eu trouxe aqui uma tirinha que eu gosto bastante, que eu acho ela bonitinha, e penso que é bem assim que as coisas acabam acontecendo. Então aqui, né, tem a menininha que está reclamando. Eu estou tão estressada. Aí o coelhinho fala, medite. Aí ela fala, eu tenho tanta coisa para fazer. Aí ele fala, faça uma lista. Aí ela fala, eu não tenho tempo. Aí ele vai falar, bem, talvez você, ela para de tentar me ajudar. Eu quero é reclamar. Então, é aquilo que eu falei. Tem pessoas e as preguiçosas, para cada solução, ela tem um problema novo. E muitas e muitas e muitas vezes eu vejo isso acontecendo. Pasmem, tem pessoas que pagam terapia para chegar aqui na terapia e não se propor a fazer nada daquilo que eu trabalho com elas. Elas chegam aqui para reclamar. Elas chegam aqui para ficar lamentando as desgraças da vida. E aquela postura passiva de que o mundo, então, que se conserte, porque eu vou ficar esperando aqui. E aí a Joana, ela fala que a quase total insensibilidade em relação a si mesmo, a sua recuperação e o sofrimento que ocasiona a família, que se desestrutura, complica mais o quadro, porque bloqueia o discernimento em torno dos próprios deveres, transferindo para o próximo as responsabilidades que lhe pesam na consciência e as tarefas que devem ser desempenhadas em seu benefício. Então, aqui é só reforçando o quanto que quando nós assumimos uma postura preguiçosa, esse peso vai para a sociedade. Então, a preguiça, ela vai minar a nossa autoconfiança e vai destruir as possibilidades de pronta recuperação. Porque se eu vou deixando de fazer as coisas, se cada vez mais eu faço menos, eu vou tirando de mim a oportunidade de perceber as minhas qualidades, os meus recursos, as minhas habilidades, e vai ficando cada vez mais difícil, de fato, fazer as coisas. Então, a gente tem que pensar quais são as desculpas que nós estamos dando para não nos desenvolvermos, né? E, obviamente, que diante disso tudo, nós abrimos um espaço gigantesco para obsessão. Porque imagina uma pessoa que está o tempo todo pensando coisas negativas, uma pessoa que está maldizendo os outros, que está sentindo inveja, que está no tédio, que está vendo só coisas frívolas, coisas supérfluas. Poxa, é um presentão para um obsessor. Ela vai se vincular com espíritos dentro desse mesmo propósito. Então, além de quebra, a gente ainda ganha uma obsessão ou várias, né? E aí, lá no livro da Esperança, Emmanuel tem essa fala. Quem persevera na preguiça não somente deserta do serviço que lhe compete fazer, mas abre também as portas da própria alma à sombra da obsessão em que fatalmente se arruinará. Lembram da história lá do arado? Quem eram os vermes na historinha do arado? Os obsessores, esses que ficam falando, você precisa descansar, deixa para amanhã, fala mal do outro. Aí você entrou na onda, dali eles não saem mais. Até que você queira um propósito. Então, para eu não me atrasar aqui no tempo de vocês, vamos falar então sobre a terapia para a preguiça. Então, a gente entendeu a importância da preguiça, como, da onde ela vem, quais são as causas e o tanto de transtorno que ela traz para a nossa vida. E é fundamental que a gente pense, então, como a gente trabalha a preguiça em nós, como a gente não deixa ela fazer parte da nossa vida.
A primeira parte, o primeiro passo é o reconhecimento da preguiça. Que essa é uma parte difícil porque a gente não gosta de ver em nós os nossos defeitos, não é mesmo? Mas Joana fala que começam a surgir a vergonha pelo estado em que se encontra, o constrangimento pela inutilidade existencial, dando início ao labor de renovação íntima e ao desejo de reconquistar a saúde, assim como o bem-estar, sem mecanismos de escapismos e perturbadores. Então, é quando a gente começa a se constranger pela nossa inutilidade, por tomar consciência disso, de que nós estamos sendo preguiçosos. E tudo bem, nós ainda estamos em evolução. O objetivo dessa minha fala não é trazer culpa para ninguém. Não, é trazer, muito pelo contrário, é trazer motivação. Então, vamos reconhecer, vamos olhar, nossa, é verdade, eu estou fazendo isso, eu vou reconhecer essa preguiça. E vou mudar, porque a gente está aqui para isso. Ninguém está aqui para ser perfeito. Quando a gente chega aqui achando que a gente tem que ser perfeito, é também parte do egoísmo. Então, que gostoso a gente perceber que nós estamos patinando na preguiça, porque a gente tem a oportunidade de reconhecer e fazer diferente de agora em diante. E aí, depois, a gente tem que destruir essa identidade de preguiçoso, de doente, de inútil. Então, parar com essa coisa de que, eu não posso, eu não consigo, eu não sou capaz. Eu reconheço que eu tenho a preguiça e eu mudo esse pensamento, destruo essa identidade de que eu não posso, eu não consigo, eu não sou capaz, já passou muito tempo. Que é, eu me dou a oportunidade de sentir os efeitos da realização pessoal. Então, eu começo a fazer, eu faço a minha mudança, começo a ver coisas mais produtivas, eu começo a falar mais bem, eu começo a procurar as pessoas não para falar mal, mas para ter um momento de convivência, eu me abro para o mundo, começo a aprender uma coisa nova. E aí eu vou colhendo os frutos disso. E é uma delícia quando a gente pode colher os frutos desse tempo útil, né? E aqui eu trouxe uma outra tirinha que eu acho bem legal. Vou fazer qualquer coisa. Aí vem um anjinho e fala, não, você tem prova, vai estudar. Aí ele fica quietinho e pergunta, ué, cadê o meu lado ruim? E o anjinho responde, você é o seu lado ruim. Então, às vezes a gente quer colocar a culpa em obsessor também, e não é, a obsessão ela vem porque nós abrimos essa porta, e não o contrário. Né? O nosso lado ruim somos nós mesmos. Então, o primeiro passo é, vamos reconhecer a preguiça, não tem isso de o lado ruim, não. Você é o seu lado ruim, trabalhe ele em você, se disponha, você tem prova, vai estudar, você tem coisa para fazer, vai lá e faz. Supera, não tem que alguém ficar dando desculpas para você. E aí, a terapia para preguiça, depois de você reconhecer que você tem e destruir a sua identidade de preguiçoso, você vai encarar a vida e os desafios. Então, eu vou me incomodar, eu vou sentir desconforto, eu vou ter que fazer aquilo que eu não quero, vou resolver aquela pendência que eu tenho há muito tempo, não vou deixar para amanhã. Vamos começar a fazer. Não amanhã, hoje. A gente pode fazer isso buscando também leituras edificantes para motivar a gente, para dar base, para que a gente consiga construir esse campo energético mais benéfico em volta de nós. Eu preciso ter autoconhecimento. Autoconhecimento é você parar e prestar atenção em você e não colocar véu, panos em cima dos seus defeitos e dificuldades e nem diante dos seus recursos. Que lembra lá que a autoestima também, a autoestima baixa também é um problema para a preguiça. Autoconhecimento, o que você tem de bom? Faça mais. O que você tem de ruim? Trabalhe para melhorar. Aonde o teu calo aperta? Ao invés de ficar vendo fofoca, pensa você. Vai falar do outro, pensa você. Descubra você. Descubra porque o outro está te incomodando. Autoconhecimento também é trabalho, porque produz coisas úteis. Faça uma oração. Peça.
fervorosamente, para que você tenha discernimento, para que você tenha motivação, para que você consiga reconhecer aquilo que você precisa trabalhar e melhorar em você. Vá fazer atividade física, vá para o social, vá sentir emoções. Não se feche, não se retraia. Por que atividade física? Porque o seu corpo precisa de movimento. Vai fazer uma caminhada, ai, não gosto de caminhada. Vai fazer uma natação, uma hidroginástica, ai, eu não gosto. Vai andar de bicicleta. Entra numa academia, faz um esporte. Se movimentar tem N coisas. Hoje em dia você coloca aula no YouTube que você pode ficar dentro de casa, inclusive. Mas faça esse movimento para você cuidar do seu corpo, para deixar de ser preguiçoso. Vai interagir, aceita aquele almoço com um amigo, faz um café na sua casa. Para de querer ficar descansando o tempo todo. Porque é uma ajudinha psicológica quando a gente se incomoda e quando a gente... Quando a gente se incomoda e quando a gente sente as emoções, elas são ajudinhas psicológicas para nós também. Certo? E eu encerro a minha fala com essa frase de São Luís, que ele fala assim para a gente: eu vos digo que a força não foi dada ao homem, nem a inteligência ao seu espírito, para que consuma os seus dias na ociosidade, mas para ser útil aos seus semelhantes. Ora, aquele cujas mãos estiverem desocupadas e o espírito ocioso será punido e deverá recomeçar a sua tarefa. Bom, gente, era isso que eu tinha planejado da gente poder conversar. Agradeço muito a atenção de vocês. E se houver perguntas, se alguém quiser fazer alguma colocação, eu fico aqui disponível.